Bom dia, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Marisa Morning aqui no canal Paula Marisa, o maior canal do sul do Brasil sobre política, que é o meu. Hoje eu estou um nojo, porque inclusive saí na lista dos jornalistas mais influentes da semana no Twitter. Quero comentar isso com vocês e comentar também os morteiros anais aí que a extrema imprensa anda soltando, tentando fazer as suas maracutaias, manchar reputações com factoides que depois servem como base para prisões ilegais. Quero comentar também sobre a aprovação ontem do PL do saneamento básico. Bolsonaro também aprovou a doação de alimentos. Nós tivemos Carmen Lúcia dando bote com o bumbum, dizendo que o governo Bolsonaro é um desgoverno. Temos um PM petista que servia de informante, o inquérito das fake news denunciado na Corte Interamericana de Direitos. Uma ideia muito boa para dar para vocês, que vem lá da Cláudia Wilde, não sei como é que se pronuncia, mas eu gosto muito, inclusive recomendo o perfil dela. Vamos falar sobre o Weintraub, sobre toda essa situação. Um assunto que passou ontem, que eu quero ver se eu consigo comentar hoje, sobre as estátuas, sobre essa onda que está de derrubada de estátuas, e agora eles implicaram também com o Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo do Rio de Janeiro. Tem deputado querendo trocar nome de rua, o PTB que entrou com uma representação no STF sobre abuso de autoridade dos ministros, e mais algumas notícias. Temos um assessor do Frota aqui também, que merece, né, uma notinha para que, de repente, os nossos deputados lá em Brasília judicializem isso aqui, que eu achei bem grave. E temos também um general ministro que achou muito bonita a Agenda 2030 da ONU, fez uma publicação, pegou mal, ele apagou, mas o print é eterno. Mas antes eu quero saber das mais de 1000 pessoas que já estão aqui me assistindo, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho e, claro, de onde vocês falam. Montes Claros, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, Campo Limpo Paulista, Videira, Santa Catarina, Mesquita, Rio de Janeiro, aluna que é membra e lista deste canal perigosíssimo. Tem gente da Bélgica, que nós somos internacionais, é uma loucura. Canoas, meu vizinho aí. E aí, como é que tá de lockdown? Tá curtindo esse lockdown que o nosso governador pegou o giz de cera e pintou a cidade de vermelho? Pois é. João Pessoa presente, Caxias do Sul, Guarulhos, pessoal da Irlanda, olha só, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Campinas, Juiz de Fora, Novo Hamburgo, Santa Luzia, Piracicaba, Boston. Então temos pessoas do mundo inteiro assistindo esta live, abrindo os trabalhos da quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Aqui no sul está se armando uma tempestade, tá um calor insuportável de 23 graus, não riam de mim. Eu acho que está muito calor, principalmente para a época, mas de acordo com a previsão, depois dessa tempestade, virá finalmente, graças a Deus, uma frente fria, e a mínima de hoje será de 7 graus, que vai ser ótimo para beber um vinhozinho, dormir, que amanhã eu tô de aniversário, não sei, acho que eu vou me dar folga amanhã. Mereço, né? Mereço. Vocês já enviaram meu presente? Já sabem, quem não me der presente será banido deste canal. Banido deste canal. Não quero nem papo com vocês. Eu tô vendo aqui que vocês já estão enlouquecidos nos comentários. Muitos beijos para todos vocês. E que já tem superchat. Deixa eu iniciar com uma rodada de superchat. Antes de eu comentar... Ah, e também tivemos Sarah Winter solta. Quero comentar sobre esse assunto, sim. A Luciana Araújo, a nossa médica mais opressora do Brasil. Inclusive, eu vou te indicar uma amizade sincera para ti lá no Twitter de uma outra médica, e vocês têm que cada vez mais se unir. A gente precisa unir os conservadores. Isso não quer dizer que todo mundo tem que se amar e dormir de conchinha,
mas que a gente tem que trabalhar em conjunto para que as nossas ideias tenham, assim, um maior alcance. Então, a Luciana Araújo diz, a história médica diz, a gripe espanhola estava em curva descendente quando veio a excelente ideia dos médicos alemães do uso da máscara caseira. Prolongou por 2 anos a doença. Coincidência? A gente sabe que essas coincidências aí não são muito coincidências, né? E depois ela comenta aqui, sou a Paula Marisa da medicina, fora da manada, é nóis. Eu aqui no magistério, no jornalismo agora, né, que eu sou jornalista, tá, pessoal? Esse programa que eu faço todas as manhãs, as minhas postagens, eu sou analista política também, eu tô nojo, inclusive sou uma das mais influentes do Twitter, que agora o pessoal da extrema imprensa vai chorar cada vez mais com a gente. André Anés. Querida Paula, te acompanho da Noruega. Ai, que chique. Pena que aí na Noruega esse negócio aí de progressista e ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher é tão forte, né? Luciana Araújo, também sou membro deste canal muito perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. Eu quero que as pessoas leiam, que as pessoas estudem, né? Que isso é muito perigoso para os poderosos. Tudo que eles não querem é que vocês pensem. Pois bem, vamos à pauta. Agora nós já estamos com quase 2.000 pessoas. Obrigada pela presença de todos. Dá aquela força para mim. Curte, comenta quem estiver assistindo depois também. Eu estou vendo que vocês estão conversando aqui no chat. E principalmente, compartilha esse conteúdo e os conteúdos conservadores aí enquanto você pode, porque hoje o nosso querido Alconhonho vai botar na pauta a votação do famigerado PL da censura. E a coisa é tão feia, que até o garoto espertinho está se manifestando lá no Twitter, Estadão, Folha. Pois é, meus amigos, uma coisa que eu venho avisando há muito tempo aqui, eles estão exagerando na dose, eles vão se enforcar na própria corda. Deixa eu abrir a pauta aqui, deixa eu ver por onde é que a gente vai começar o nosso show de hoje. Vamos começar com essa daqui, gente, porque foi demais isso. Tem um perfil lá no Twitter que ele faz uma lista toda semana com os jornalistas mais influentes do Twitter. E eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Olha só, eu vi através do Bernardo Kister. Beijo, muito obrigada, Bernardo. Ele fez uma publicação lá no Insta, me marcou. E aí vocês estão vendo, olha só, jornalistas brasileiros. Aqui os mais influentes da semana de 15 a 21 de junho. Em primeiro lugar está o General Gengivão, o Alan do Terça Livre, seguido de perto pelo Bernardo Kister, nosso querido Bernardo Kister. E aí tem ali a Vera Cagalhães e o Guga Chakra, Mônica Bergamo, Blog do Noblar, e eu estou aqui, ó, em 7º lugar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar os perfis conservadores a ficar na frente desses aqui, ó. A Cagalhães, o Chácara, a Mônica Bergamo e o Blá Blá. Gente, eu tô na frente do Milton Neves. Vocês têm noção do que isto quer dizer? Então, é por isso que a extrema imprensa está com um bumbumzinho nervoso, não aguenta mais perder para pessoas comuns que resolveram fazer o trabalho que eles não fazem, de informar as notícias e também de mostrar o quanto eles distorcem os fatos. E é por isso que a live de hoje tem esse título, O Jogo Sujo da Mídia. Como que funciona, meus amigos? Tem um livro, O Assassinato de Reputações, do Tuma, em que ele mostra ali o modus operandi do assassinato de reputações. E eles, como já tomaram conta das redações aí, são, olha, nem 1% dos jornalistas que têm algum espaço nesses jornais da grande mídia são conservadores ou liberais, tá? Já vou até colocar os liberais para dar uma infladinha no número. São todos progressistas, com aquela agenda de cotas e de vítimas da sociedade.
Então, eles não dão mais a notícia. E não há problema nenhum em você ter uma opinião, por exemplo. Aqui eu faço um jornalismo de opinião e uma opinião com viés conservador. Mas eu não escondo isso. Eu não fico dizendo que eu sou imparcial, que eu sou apenas um veículo de informação. Não, aqui você vai ter informação e análise. Você vai ouvir a minha opinião. Este é um canal de opinião, aliás, o maior canal de opinião do sul do Brasil. E eles distorcem os fatos, colocam opiniões no meio das notícias e reverberam isso em um nível nacional e até mundial, porque não se enganem, isso não é uma coisa que acontece apenas no Brasil, isso é um movimento mundial, já venho dizendo isso há muito tempo. E então, essas notícias que na verdade não são notícias, são opiniões, embasam documentos para a abertura de uma CPI e acabam indo parar no STF e virando assim um crime que não existia, que nunca aconteceu, que é exatamente o que a gente está vendo no caso desse negócio de fake news, porque não existe crime de fake news, ninguém sabe o que é fake news, mas de repente isso virou o problema nacional. Bastou Bolsonaro ter sido eleito para eles ficarem assim com uma grande dor no seu bumbumzinho por causa das tais de fake news. Fake news é um nome que eles dão a qualquer notícia inconveniente ou opinião conservadora. Fake news é sinônimo de opinião conservadora para eles, né? Então, assim, não sei como é que pode ser uma opinião ser fake news, porque para ser fake news precisa ser notícia. E os maiores produtores de notícias mentirosas, de notícias falsas, distorcidas pelo óculos dos progressistas aí que estão nas redações, esses veículos acabam embasando toda essa sequência. E agora, hoje, vai ter a votação do PL da censura. É censura, sim. E a coisa é tão escancarada que teve manifestações contra isso na extrema imprensa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Eu peguei um print, tá? Não vou entrar no site da Folha. Eu vou mostrar o print que eu postei lá no Twitter para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha só, a Folha do seu Paulo. Projeto de lei das fake news pode levar à perseguição política, diz pesquisadora. Para Mariana Valente, é preciso regular a desinformação pelo comportamento, não pelo conteúdo. Ainda assim, né, tem aquele viezinho assim, pô, tem que regular o comportamento das pessoas. Acho isso meio autoritário, acho isso meio ditatorial, meio fascista, né, querer regular o comportamento das pessoas. Eu sou contra isso. Eu acho que desinformação se combate com informação de qualidade, porque se a gente for analisar, é justamente isso que acontece. A grande mídia está propagando desinformação. E quem não sabe o que é desinformação, tem alguns livros já que falam sobre o assunto. Tem o livro Desinformação do Pacepa e tem tantos outros que falam sobre a KGB, sobre como é o modus operandi desse pessoal, que é o que eles fazem nas redações. E aí, quando a gente combate com informação, com a nossa opinião, aí eles colocam esse nomezinho de fake news, mas eles estão vendo que a água está batendo no bumbumzinho deles. Outro veículo da grande mídia que se posicionou foi o Estadão, gente. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí na tela, peraí, estão. Foi o Estadão, olha só isso aqui, bye bye democracia, estamos em pleno pesadelo de Rui Barbosa e não há a quem recorrer. Aí aqui ele fala sobre esse abuso, né? As contradições insanáveis desse enunciado atestam a condição terminal da nossa democracia. Com uma aberração lógica, jurídica e formal, como está, venceu a vergonha de ser afirmada em público pelos papas do formalismo, eu não sei, mas é o único meio de derrubar com a mesma cajadada Jair Bolsonaro e o seu vice-general de exército, possivelmente antes que ele possa nomear os ministros que teriam vaga no Supremo ao longo de seu mandato, a cereja do bolo. Gente, isso aqui saiu no Estadão. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é isso? E é um artigo extenso, onde ele vai denunciar a barbaridade que é este PL,
que ali o Alconhonho resolveu pautar hoje, será votado hoje. Então, já sabem, né? A gente está pressionando quem acompanha aqui no meu canal, já está sabendo disso desde segunda-feira, quando eu postei um vídeo falando sobre o novo golpe do Senado. Ontem na live eu comentei, tenho comentado todos os dias, a pressão está funcionando, já teve um grupo de senadores que pediu para que fosse adiada essa votação. E assim, olha só isso daqui, tá? Ó, Felipe, vamos lá, vamos chafurdar na lama do Twitter do Felipe Neto. Olha isso, pessoal. Que momento nós chegamos, que até o Felipe Neto, óbvio, né? Felipe Neto, se a gente for pensar um pouquinho, o público dele é infantil. Vocês acham, porque assim, de acordo com esse novo PL, a pessoa, todo mundo vai ter que ter um cadastro, tem que ter um celular, tem que ter RG, CPF, tudo, para poder acessar qualquer rede social, tá? YouTube, Face, Twitter, etc. Sendo o público do Felipe Neto basicamente composto por crianças, o que vocês acham que vai acontecer? Será que ele vai ter uma diminuição de alcance? Claro que sim, né? E aí ele postou aqui, ó, caso o Senado Federal decida votar o PL 2630 de 2020 do Ângelo Coronel, não restará opção a mim, e acredito que muitos outros influenciadores, senão a de expor para a sociedade o que está em jogo com a tal da lei das fake news. O futuro da internet brasileira está em jogo. Não é admissível que, buscando legislar para coibir a tal desinformação, o Congresso Nacional opte por destruir a liberdade individual dentro do ambiente da internet e crie um verdadeiro vigilantismo digital. Não podemos, como sociedade, aceitar isso. Não devem estar na mesa os pavorosos artigos 7º e 8º. Vigilantismo e censura não são armas que irão coibir a desinformação. Criminosos conseguirão driblar com extrema facilidade tais normas. Somente a parte inocente da sociedade civil será impactada de fato por tais artigos. Rogo aos ilustres Rodrigo Maia e Alcolumbre, o Nhonho e o Nhonho e o Alconhonho, que descartem o PL do senador Ângelo Coronel e comecem a trabalhar em cima de um projeto construído. Aí ele ainda acha que tem que ter um projeto construído com diálogo. Querido, acorda. Não é isso. Não é isso. O que eles querem é criminalizar a internet, acabar com a internet, porque eles sabem muito bem que foi graças à internet, a livre circulação de informações, que foi eleito o primeiro presidente conservador do Brasil, que de fato representa o pensamento da maioria da sociedade, e agora o reinadinho dele está caindo. Eu sei que a coisa tá feia, meus amigos, eu sei, mas isso é sinal de que finalmente nós temos uma oposição. A calma, a falsa paz que a gente tinha antes, é porque todo mundo estava ali combinadinho com esse projeto totalitário. E agora que nós temos uma oposição, eles estão esperneando. Mas eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Teve um perfil que postou no Twitter que eu achei bem interessante. Será que essa daqui, olha só, será que é isso daqui a causa do Alcolumbre estar pautando um projeto tão impopular, lembrando que o irmão, primo, parente, não sei, do Alcolumbre irá concorrer à prefeitura, né? E eu vou mostrar já uma ideia bem legal aí pro pessoal, porque às vezes a gente fica falando o que tá acontecendo, o pessoal fica meio desesperado, né? O que a gente vai fazer? Calma, que a titia Paula já vai dar uma ideia para vocês. Mas antes, vamos ver este dossiê. Não sou o Kim Paim, mas também tem uns dossiês legais aqui para mostrar para vocês. Olha aí. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado do Partido Democratas, que é o mesmo do Nhonho, né? O Rodrigo Maia. Histórico, investigado em 2 inquéritos no STF por crimes cometidos na campanha eleitoral. Que surpreendente! Utilização de notas fiscais frias. Será? Você fez isso, Alcolumbre? Que feio, não pode fazer nota fiscal fria. Ausência de comprovantes bancários. Ai, não pode ser. Isso aqui não pode ser, né? Contratação de serviços com data posterior às eleições, etc. O que será que tem no meio desse etc?
Um dos inquéritos tramita em segredo de justiça. Recebeu doação de R$ 138 mil do grupo JBS. Será que tem alguma coisa estranha, errada, irregular? A JBS é uma empresa tão séria, né? Coincidentemente, nas casualidades da vida, presidiu a CPI do BNDES, que apurou irregularidades na JBS. Como assim? Ele recebeu doação da JBS e presidiu a CPI que investiga irregularidades de empréstimos feitos pela JBS no BNDES. Que estranho isso! Investigado por ligações com o doleiro Fayed Trabouli no escândalo sobre desvios em fundos de pensão de prefeituras e governos estaduais. Atenção! Funcionários de prefeituras e governos estaduais. Será que é verdade isso daqui que estão dizendo? Que houve desvio dos fundos da aposentadoria de vocês? Oh, será? Votou contra o afastamento do então senador Aécio Neves e a favor do reajuste dos ministros do Supremo. Afinal de contas, os ministros do Supremo ganham tão pouco, né? Então, esse daí é o nosso querido presidente do Senado, que hoje vai pautar a lei da censura, a lei da mordaça. Ele quer controlar as redes sociais e ele deu um passo, de repente, maior do que a perna. Sabe aquela teoria do sapo na panela? E a gente coloca o sapo na panela com água fria e vai esquentando aos pouquinhos, ele não percebe que a temperatura está subindo e acaba morrendo e virando sopa de sapo. Eu acho, Alcolumbre, que o senhor está esquentando a água rápido demais, porque os sapos estão pulando da panela e denunciando o seu autoritarismo com esse PL da censura. O seu e o do Ângelo Coronel, que eu já falei várias vezes, que foi lá na Rússia, aprender como combater a desinformação. Então, assim, vou dar uma dica aí para ti, tá, Alcunha? Dica de amiga aqui. Tem que esquentar a água da panela devagar, não pode tão rápido assim. Os sapos estão pulando da sua panela. Será que a casa vai cair para o Alcolumbre? Vamos acompanhar esta votação. Hoje o dia promete fortes emoções. E ontem nós tivemos o Sara livre. A Sara saiu da prisão, mas, meus amigos, tem um detalhe que é revoltante e que eu vou comentar com vocês. Mas antes, eu quero dar uma lida aqui no pessoal do Superchat. Vamos para mais uma rodada. A Luciana Araújo tá me dando feliz aniversário com maçãs. Meu aniversário é amanhã. Pode ser que eu faça live amanhã. Não sei, vai depender. Natália Paz está pedindo o Divas de volta. Faz assim, ó. Vai lá no perfil da Valéria e da Camila e manda elas falarem comigo. Manda elas falarem comigo sobre o Divas. Elas adoram quando eu mando esses recadinhos ao vivo para elas. Eu falo com elas, tá, gente? A gente não brigou. Tá? Não, é piadinha interna. Piadinha interna, não posso explicar. Fabi Lima, meu presente é minha presença na live. Pô, e é o melhor presente que eu posso ganhar, a presença de todos vocês. Até deixa eu ver aqui, ó. Já mais de 4.000 pessoas na live. Como assim só tem 3.000 likes? Vocês estão sendo machistas? Tem que dar like na minha live pelo simples fato de eu ser uma mulher afroerótica, jornalista, especialista em educação, tá? Não gostou? Chora mais. Churras Marinha, obrigada pela contribuição. Jean Marcelo, te acompanho de Nova York. Grande abraço, muito obrigada. Beijo aí pro pessoal de Nova York, menos pro prefeito. Pro prefeito, não. Sabrina Andrade, tá me dando feliz aniversário, obrigada. Juliander, parabéns, professora, muitas felicidades. Saulo Dias, bom dia, querida. Saudações de Soledade. Tem que falar Soledade com sotaque, né? Tchê. Beijo pro pessoal de Soledade. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui que vocês estão falando. Andréa Ness. Participo ativamente de um grupo aqui na Noruega que impediu uma lei que permita a criança de mudar de gênero com ou sem a permissão dos pais, se fosse aprovada. Meus parabéns! Aqui também a gente teve essa lei, né? Lembra que estava lá, era a Érica Kukai, estava o Jean Willis, e nós tínhamos um deputado muito combativo na época que denunciou isso, que hoje
está sentado na cadeira da presidência da República, o nosso Biro lindo, Artemis Couto. Recebi em menos de 10 dias 3 livros da sua livraria contra a desinformação aqui em Niterói. Em breve serei uma tia do Zap com mais conhecimento para exercer minha atividade com segurança. Parabéns, Artemis, tia do Zap. Tamo junto. Também sou tia do Zap agora. Tia do Zap, tia do YouTube e jornalista das jornalistas mais influentes do Twitter. A Cássio Farias. Oi, Paula. O interessante é que essas opiniões só chegaram aos 45 do segundo tempo. Para o povo, eles são democráticos. Senado que ajudaram a fazer isso. É complicado, né? São décadas e décadas aí de alienação mental, de corrupção da inteligência, que tem um livro muito bom, inclusive, com esse título, mas aos pouquinhos nós estamos vencendo, estamos abrindo nosso espaço, sim, e com a graça de Deus iremos vencer. Agora, vamos falar, pessoal, sobre a Sarah Winter, a Sarah Inverno, Sarah Winter, vamos lá. Sarah Winter, para quem estava em Nárnia e não sabe, foi presa na semana passada, acusada de... Não se sabe, na verdade, do que ela foi acusada, né? Mas ela foi presa. E aí, ontem, ela foi liberada finalmente, depois de Carmen Lúcia ter negado o habeas corpus, né? Vale essa lembrança. Então, vamos aqui à notícia. Judiciário analisa liberar Sarah Winter com tornozeleira eletrônica. Isso aqui foi antes dela sair, tá? Então, aí saiu a notícia lá no site Estudos Nacionais, que eu já recomendei várias vezes para vocês aqui. Vocês quiserem uma informação jornalística de verdade, então vocês entrem lá. É mais um site que eu gosto bastante de acessar. E aí, eles estavam estudando e liberaram a Sarah Winter. Liberaram a Sarah Winter com uma tornozeleira eletrônica. Gente, eu queria saber assim, o Lula tá usando tornozeleira eletrônica? O Zé Dirceu tá usando tornozeleira eletrônica? Teve até uma notícia que eu compartilhei aqui no Twitter de uma outra pessoa que foi liberada sem tornozeleira eletrônica e que cometeu um crime bárbaro. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só essa comparação que eu fiz para mostrar bem a hipocrisia desse pessoal, né? Ó. Vocês estão vendo aí. Após colocar tornozeleira eletrônica, Sarah Winter deve ficar em Brasília, porque aí tem restrição, né? Ela não pode circular, não pode não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. Foi julgada? Não. Foi condenada? Também não. Mas, né, os deuses do Olimpo lá do STF acharam que a Sarah Winter é uma ameaça à democracia brasileira. Por quê? O que será que ela fez de tão grave, né? O que será que ela fez de tão grave? Acampamento, manifestação, falou o que pensa, né? Estranho. E aqui, ó, condenado pela morte de João Hélio, vai cumprir pena em casa. Com sentença de 39 anos de prisão, ele deixou o presídio sem receber tornozeleira eletrônica. Para quem não lembra do caso do João Hélio, foi assim uma das coisas, eu chorei quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei realmente muito triste. Qualquer pessoa que não seja um psicopata vai se comover, porque os assaltantes roubaram o carro dos pais do João Hélio, e quando ele foi sair, parece que ele ficou preso pelo cinto, né? E ele foi arrastado, gente, por quilômetros e quilômetros. Aí o monstro que fez isso, além de ter sido liberado da prisão, o que já é um absurdo em si, porque uma pessoa que faz esse tipo de coisa realmente é uma ameaça à democracia, à sociedade, a qualquer, né, qualquer parâmetro de bem que vocês possam ter, ele é uma ameaça. E aí ele sai para cumprir a prisão dele em casa, sem tornozeleira, enquanto Sarah Winter tem que usar a tornozeleira. Vale lembrar aqui também, todos os soltos aí com a desculpa de que nós estamos vivendo uma época que é um vírus mortal, todo mundo que pegar vai morrer, 5 minutos, pegou Covid-19, morreu, então todo mundo tem que ficar em casa. Mas quem está no presídio deve ser solto. Vocês já estão cansados de ouvir essa ladainha.
E foi na semana passada que eu noticiei o caso de um desses presos que foi solto, sem tornozeleira eletrônica, violentou e assassinou uma moça. Para vocês verem como a nossa justiça, não sei, olhando assim de fora, na minha opinião de jornalista, né, vamos deixar tudo bem claro, na minha opinião de jornalista, olhando de fora, parece que a justiça está a favor dos bandidos. Vocês não acham? Estranho, né? Eles soltam o cara que estava preso lá sem tornozeleira eletrônica. De fato, ocorre um crime bárbaro. Uma moça perdeu a vida, desgraçou a família, né? Porque imagina uma coisa dessa acontecer na tua família. Esse daí não precisava de tornozeleira eletrônica. A Sarah precisa. E aí saiu uma nota da defesa da Sarah Winter que eu quero ler aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Quem publicou isso foi a safada da Camila Ábido. Vai lá no perfil da Camila Ábido e pergunta para ela. Pode falar assim, ó, a Paula mandou perguntar quando é que vai ter divas. Pode ir lá no perfil da Camila e da Valéria também. Então aqui nós temos a nota, ficou pequeno aqui para vocês, né? Mas eu leio. A defesa de Sarah Winter foi informada via celular da revogação da sua prisão temporária e ela imposta bem como aos demais presos. Ela imposta, né? Na decisão enviada, verificou-se que foram determinadas pelo relator do inquérito. Quem é o relator do inquérito? Ministro Alexandre de Moraes. Inúmeras restrições de circulação e comunicação. Não, pera aí, só um pouquinho. Restrição de circulação e de comunicação. Liberdade de ir e vir, joga tudo no lixo. Tem a musiquinha aquela bem antiga, né, da Santa Sá, joga fora no lixo. O que entendemos absolutamente desproporcionais e desprovidas de razoabilidade. Em uma leitura simples da decisão, percebemos que há grave e inequívoca ofensa ao princípio da presunção de inocência. Não há mais no Brasil o princípio da presunção de inocência, tanto na PL do Ângelo Coronel, que o Alconhon vai colocar em votação hoje, que a gente espera que seja um fracasso retumbante e que eles acabem com essa bosta. Só assim, ó, não fica muito em paz, tá? Porque a Tabaca Amaral, aquela deputada, a Miss Lehmann, já colocou um PL também, né, nesse sentido lá na Câmara dos Deputados. Então, ó, vamos ficar de olho, tá? Daí ele cita aqui o artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas pelo visto isso aqui só vale para o Lula. Haja vista o seu teor condizer a uma velada sentença penal condenatória. Se ela está usando tornozeleira eletrônica, parece que ela já foi julgada e condenada por algum crime que ninguém sabe qual é, né? Parece o livro do Kafka, aquele, o processo. Aliás, muito boa leitura, recomendo. Ressalte-se que todas as medidas cautelares diversas da prisão apresentadas na decisão não refletem, nem com hercúleo esforço, a realidade do aludido inquérito 4828. Informa a defesa que protocolou na noite de ontem uma exceção de impedimento e outra de suspeição ao STF para afastar o relator de qualquer processo. O relator de quaisquer processos que envolvam Sarah Winter, o que resultaria o devido processo legal e o respeito ao condenatório e à ampla defesa. Não tem mais o direito à ampla defesa. A defesa informa que tomará todas as medidas cabíveis para restaurar os direitos de todos, principalmente de ir e vir e de liberdade de expressão. E, né, absurdo, não tem nem o que dizer de um troço desse, é totalmente absurdo, totalmente descabido, mas teve o MP pela Democracia, eu acho. Vamos dar uma olhadinha lá, eu peguei a matéria no site do Terça Livre, que tá toda bonitinha, aliás, recomendo também, caso você não conheça, o site do Terça Livre também é uma ótima fonte de informação. Aqui está, ó, inquérito das fake news, só vamos situar aqui, né? Tem dois inquéritos, tem o inquérito das fake news e tem o inquérito dos
atos antidemocráticos. Sempre esses termos, né, generalizados, para ficar aquela coisa assim que ninguém sabe o que é, e daí a pessoa preenche com aquilo que ela tem na cabeça. Então, o que foi denunciado é o inquérito das fake news, mas no fundo a gente sabe que é, né, tudo ali a mesma coisa. O que está doendo nesse pessoal é que o povo está se manifestando contra os ministros. A gente não quer o fechamento do STF. A gente só quer ministros que protejam a Constituição. Aí pedir demais, senhor Cabeça de Ovo de Moraes? Acho que não, né? Inquérito das fake news denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Associação Nacional... A matéria é do Roveran, tá, pessoal? O Roveran também é um jornalista excelente. Quem puder seguir ele no Twitter pra gente colocar mais jornalistas conservadores na lista dos mais influentes para deixar a mídia com mais raiva. A Associação Nacional de Membros do Ministério Público, MP Pró Sociedade, protocolou nesta quarta-feira, dia 24 de junho, na Corte Interamericana de Direitos, uma petição com denúncia contra o inquérito 4781 do Distrito Federal, conhecido como o Inquérito das Fake News. O inquérito foi iniciado pelo Supremo Tribunal Federal em 14 de março de 2019 pelo presidente e ministro da Corte, Dias Toffoli. Lembrando, vale lembrar que na época houve uma censura à revista Fuxicoé, né, a Cruzoé, que teve o exemplar que trazia na capa o amigo do meu pai. Depois disso, passou o tempo, a Cruzoé não teve mais problema nenhum e, aliás, passou meio que a dar uma passada de pano ou até mesmo defender, achar bonito toda essa perseguição que está acontecendo, e o que deixa uma dúvida em nós todos aqui. Será, eu estou perguntando, até onde eu sei perguntar não ofende, será que a revista Fuxicoé teve acesso assim a alguns podres de ministros e disse, ó, não mexe mais com a gente aqui, que daí a gente não publica essas outras coisas aqui que são mais graves ainda? Não sei. Será que aconteceu isso? Pode ser, né? A denúncia da associação aponta que as vítimas, eu não gosto se aponta aqui, vocês sabem que eu fico nervosa quando tem isso no texto, aponta que as vítimas sofreram e estão a sofrer constrangimento ilegal e violação à liberdade de expressão, informação, de imprensa, manifestação e de locomoção, bem como aos direitos processuais fundamentais, e que os atos da corte violam diretamente os direitos fundamentais resguardados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica de 1969. E aí, segue aqui o texto, com pedido de medida cautelar de medida provisória cautelar em favor das vítimas brasileiras que sofreram e estão a sofrer constrangimento ilegal e violação à liberdade de expressão, informação, de imprensa, manifestação e de locomoção, bem como aos direitos processuais fundamentais, em razão dos atos praticados pelo STF, doravante representado na condução das investigações extrapoliciais realizadas no inquérito judicial número 4.781, instaurado pela portaria número 69 de 14 de março de 2019, oriunda do gabinete da presidência do STF, né, Tofinho? Bem como em razão dos atos praticados pelo órgão plenário do representado, ou seja, não é só o Tofinho, não é só o Xande, são todos os ministros que votaram pela legalidade desta palhaçada, por violar diretamente os direitos fundamentais resguardados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então tá aí, né? Será que vai cair a casa? Já pensou, gente? Já pensou a gente conseguindo uma vitória dessa? Cada vez tem mais pedidos de impeachment no Senado, né? Ai, mas Paulo, senadores e tal, queridos, qual é a sugestão de vocês? Né? A gente tem que jogar com as regras do jogo. Na regra do jogo, tá? Apesar do STF estar, é uma guerra assimétrica, assim, a gente sabe de tudo isso, de todas as dificuldades, mas assim, pela regra do jogo, quem julga o STF é o Senado. A gente acabou de ver aí o dossiê do Alconhonho, que parece ter o rabo preso aí, né? Pois é, mas, meus amigos, os senadores precisam de voto. Eles precisam de voto. E sim, eles têm medo da opinião pública.
Qualquer pessoa que estudou um pouquinho sobre opinião pública, já lá desde o Príncipe, a Espiral de Silêncio, né? Tem vários livros que falam que o governo depende da opinião pública. E eles têm muito medo, sim, da opinião pública. E aí eu achei uma sugestão maravilhosa, que eu falei para vocês que eu ia dar uma sugestão de ação. Olha só, deixa eu achar o tweet dela aqui. Aqui, ó. Da Cláudia Wilde. Acho que é, não sei como é que pronuncia. Cláudia, me desculpe se eu estou pronunciando o seu nome errado. Opa, não é este. Deixa eu achar aqui. Aqui. Achei, Cláudia. Então, inclusive, vou recomendar o perfil dela, sensacional. Ela faz umas postagens muito boas. E essa daqui eu achei uma ideia aí, né? Fica uma ideia, uma sugestão que eu vou jogar no ar. Olha só o que ela diz aqui. Que tal, nas próximas eleições, espalharmos outdoors nos estados do Brasil com o nome e a foto de todos aqueles que votarem pela censura nas redes sociais? Olha, eu acho que nem precisa esperar de repente, né? Bastou acontecer esses votos aí a favor da PL da censura, já pode surgir, não sei, uns cartazes, uns outdoors com esse pessoal que defende a censura, né? O que vocês acham dessa ideia? Deixa eu ver se vocês, o que vocês estão comentando. Agora nós já estamos com 5.700 pessoas ao vivo. Muito obrigada pela presença de todos. Lembra de deixar aquele joinha para mim, né? Para eu ficar feliz. Deixa eu ver os comentários. Vamos para mais uma rodada de superchat aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 25 de junho. Ledo Gério Antunes Neto. Os ratos estão abandonando o navio. São os primeiros a abandonar o navio, né? Caê Lopes, sempre presente aqui, queridão. Prof, o governo do Ceará decretou lockdown em Juazeiro do Norte, onde o Bolsonaro estará amanhã inaugurando uma obra que o PT deveria ter entregue em 2009. Coincidência? Não foi de propósito, gente, capaz. Uma obra que o PT ia inaugurar em 2009. O PT, aliás, tem né, tantas obras assim, sabe que aqui, vou contar uma curiosidade para vocês. Aqui na minha cidade tinha um prefeito petista, não vou dizer o nome, e eu trabalhava numa escola que ela tava com um muro quebrado, ó. Fazia um tempinho, e a diretora reclamando e pedindo, né? Até que um dia o prefeito foi até essa escola, né? Ele mandou um dia antes o pessoal da obra lá para pegar e fazer aquelas marcações e tal. Um dia antes da visita dele na escola. Ele foi na escola e olha só, o cara do PT inaugurou a reforma do muro que nem tinha começado ainda. Né? Isso sem contar as obras da Copa do Brasil, que algumas ficaram prontas para a Copa da Rússia, e aqui em Porto Alegre teve um viaduto que nem para a Copa da Rússia ficou pronto. Pra vocês verem a barbaridade. Natália Paz. Camilinha já respondeu. Vou atormentar a Val. Deixa eu ver se a Camila respondeu aqui. Se isso não é fake news. Deixa eu ver. Ela respondeu no perfil dela. Não tá postado nada aqui. Não tá postado nada aqui. Vocês estão me iludindo. Deixa eu ver tweets e resposta que não é mentira. Vocês estão me enganando. Vocês estão iludindo o meu coração. Camila não respondeu. A Camila não respondeu. Depois vocês não têm noção do que elas falam pra mim no WhatsApp, eu não tô nem aí. Vai lá na Val e na Camila e pergunta pra ela assim, Paula mandou perguntar por que não tem divas da opressão. Vamos continuar. Alexandre Salles Baiense. Tá virando mocinha. Tô virando mocinha. Amanhã eu vou virar mocinha. Luciana Araújo. Karl Marx deve estar orgulhoso da lobotomia mental que proporcionou em décadas de doutrinação da população. Lamentável. Difícil pensar fora da manada. Então, eu até acho assim, ó, que nem foi tanto o Karl Marx. Foi depois ali o Gramsci, a escola de Frankfurt, né? A segunda geração ali, né? Dos marxistas, segunda geração, acho que é a segunda geração, que teve essa brilhante, maravilhosa, fantástica ideia de primeiro tornar a população um bando de idiotas para achar que realmente aquilo ali era verdade, porque na época do Karl Marx não deu muito certo, o proletariado não ficou muito a favor dele, até porque ele nunca foi proletário, né? Paulo César. Fala para a Sara que ela tem direito à pensão por ser presa
política e perseguição política, tem que ir no Ministério da Damares. Mas a Sara, eu acho que tem um contato próximo com a Damares, né? Reinaldo Lima, Paula, as escolas públicas do estado de São Paulo vão começar a aula em 8 de setembro, na fase 1, com 35% de alunos, depois na fase 2 com 70% e fase 3 com 100%. E eu vi isso, muita gente me perguntou, e assim, se a gente fala há tanto tempo dos absurdos que acontecem nas salas de aula, da doutrinação que acontece na sala de aula, estando a criança em casa, tendo aula à distância, fica muito mais difícil de um professor fazer uma lavagem cerebral na cabeça do seu filho, né? Porque, teoricamente, o pai está perto, acompanhando tudo o que está acontecendo lá. Eu sei que é complicado, porque, infelizmente, hoje em dia, as mães não têm mais o direito de ficar em casa cuidando dos seus filhos, né? Graças ao feminismo, e daí que começa toda a degradação, mas às vezes as coisas têm um lado bom, né? Então a gente tem que pensar por todos os lados essa história aí. Esse ano vocês viram que eu quase não falei sobre educação, a gente não teve problema de doutrinação quase esse ano. Até teve alguns casos que aconteceram pela internet, mas os pais estavam ligados e puderam agir na hora. Agora, quando o filho está trancado dentro da sala de aula com o professor, fica mais complicado, né? Polo Norte. Prof, esta contribuição é para você comprar uma fatia gostosa de torta. Não dou o bolo inteiro, pois estou em casa com salário reduzido. Feliz aniversário, que Deus abençoe. Poxa, muito obrigada. E graças aí ao filho de uma mãe do governador Eduardo Milk, eu não vou poder ir nem num restaurante no dia do meu aniversário. Eu vou ver o que tem, de repente eu vou ter que viajar para poder ir num restaurante, alguma coisa assim, comemorar o meu aniversário. Leonardo Kraus, bom dia, aqui de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Prof, feliz aniversário, Deus te abençoe. Obrigada. Rui Diel, obrigado pela contribuição. Reinaldo Lima, tem presídio que 80% dos presos estão com xing-ling. Se até menor infrator recebe visita íntima, não é causa da infecção e ainda são soltos. Pois é, né? Então era muito simples de resolver o problema nos presídios, era só proibir a visita, mas não, era muita opressão. Na época, inclusive, o Moro Iscariotes fez uma publicação dizendo que estava estudando a compra de tablets para os presos. Eu reclamei, teve pessoal que ficou nervoso, agora eles estão vendo, né, com mais clareza o que acontecia lá na cabecinha do ministro Moro Iscariotes. Já passamos das 6 mil pessoas, obrigada pela presença de todos, lembra de deixar o like. Vamos falar sobre o nosso eterno muso da educação. Vocês sabem que o Abraham Weintraub está nos Estados Unidos, né? Ele foi para lá para fugir, né, da perseguição política que ele estava sofrendo aqui pelo crime de opinião. Ele falou a opinião dele numa reunião privada, ele postou uma tirinha da Mônica no seu Twitter e ele foi considerado uma ameaça à democracia. Pois bem, conseguiram tirar o Abraham, estou feliz nem um pouco, mas o Bolsonaro conseguiu ali saiu por cima da carne seca, como dizemos aí no popular, né? E agora, olha esta matéria graças à mídia imunda e a essa gente progressista, globalista, acefálica que nós temos aí na mídia. Olha o que aconteceu. Empregados do Banco Mundial pedem que indicação de Weintraub seja suspeita. A Associação de Empregados do Banco... A Associação de Empregados do Banco Mundial mandou uma carta para a Comissão de Ética da entidade criticando a indicação de Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, para uma diretoria do banco. Weintraub chegou aos Estados Unidos no último sábado, dia 20, 2 dias depois de pedir exoneração do ministério. A saída, no entanto, só foi publicada depois da sua chegada ao exterior, por razões óbvias, né? Por razões óbvias. Uma cópia da carta foi enviada a todos os funcionários. Olha só, isso aqui é o legítimo assassinato de reputações. A repercussão interna da indicação é muito negativa.
executiva. Em certo trecho da carta, a associação pede a suspensão da indicação até que ele reveja algumas de suas declarações, como a de não aceitar o termo povos indígenas. Olha que mídia nojenta, e este é o jogo sujo da mídia, porque na reunião, aquela reunião que foi publicada, que não deveria ter sido publicada, mas que graças a Maurício Cariotes, que disse que crimes horríveis teriam acontecido naquela reunião, e que hoje, olhando de fora, a gente até pensa assim, né? Talvez o objetivo não fosse o Bolsonaro, mas fosse justamente tirar o Weintraub do MEC. O Weintraub afirmou nesta reunião que ele não gosta do termo povos indígenas, porque aqui no Brasil nós não temos um povo indígena, nós temos o povo brasileiro. Os índios são brasileiros, nós temos o povo brasileiro. E a gente não tem que separar, dividir para conquistar. Esse negócio de povos indígenas vem lá da ONU, com a agenda deles de autodeterminação dos povos. Lá na frente, a sacada deles é a seguinte, tá? Povos indígenas não são brasileiros. Tá, essa é a lógica do pensamento deles. Então, se os povos indígenas não são brasileiros, por que eles têm que ter um território que pertença ao Brasil? Eles precisam ter uma autodeterminação, eles precisam ter um país próprio. Casualmente, essas terras, essas demarcações indígenas aí, são feitas em áreas que têm uma riqueza natural grandíssima, valiosíssima, ouro, minérios, diamantes, sei lá eu, mas o quê? E aí a ONU sempre pensando no bem das pessoas, talvez ela pense, quem sabe, assim, que seria melhor essas áreas não serem mais território do Brasil, né? Porque afinal de contas os indígenas não são brasileiros. Essa é a sacada que está por trás do termo, tá? Então, feita esta minha observação, vamos ler a carta aberta ao Conselho sobre o novo diretor executivo brasileiro. A carta a seguir foi enviada ao presidente e vice-presidente do Comitê de Ética do Conselho. Refere-se à recente nomeação pelo Brasil do senhor Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, como diretor executivo interino da EDS 15, Brasil, Colômbia, Filipina, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Equador e Suriname. A Associação dos Funcionários do Banco Mundial deseja chamar a atenção do Comitê de Ética da diretoria o registro do senhor Abraham Weintraub, que deve começar a trabalhar no Banco Mundial na qualidade de diretor executivo interino. Muitos funcionários ficaram profundamente perturbados ao saber o seguinte: os funcionários perturbados deve ser aquela galerinha assim que se informa pela extrema imprensa mundial, sei lá, New York Times, The Guardian, eles devem ler esses jornais aí, né? Nem leem o Globo, mas leem esses outros jornais que reverberam o que os coleguinhas progressistas deles dizem aqui no Brasil, e é assim que o mecanismo deles funciona. E aí, alguns gatos pingados lá dentro, certo, ficaram incomodados, e aí dizem assim, ai, muitos funcionários, eles falam isso também. Outra que eles usam é repercussão mundial. Aí meia dúzia de coleguinha lá do clubinho progressista deles soltou uma notinha, repercussão mundial, muitas pessoas. Eles a imprensa baiacu, sabe o peixe baiacu, aquele que infla, ele é pequenininho, aí quando ele vê uma ameaça ele infla, mas ele não é daquele tamanho, aquilo ali é só verde. Então nós temos aqui no Brasil a imprensa baiacu, ela quer parecer maior do que ela é. De acordo com várias fontes, Weintraub publicou um tweet de acusação racial, que foi uma tira do Cebolinha. A acusação racial foi uma tira do Cebolinha. Quem não conhece Cebolinha fala a língua do L, né? Flango flito. Zomba do sotaque chinês. Não pode mais. Aliás, tem que banir o Cebolinha, que é um personagem totalmente antidemocrático, culpando a China pelo novo coronavírus e que não teve nada a ver com China. Né? Esse vírus saiu da China? Não, nada a ver. E acusando-os de dominação mundial. Jamais o Partido Comunista Chinês iria pensar em dominação mundial, né? Oh, que absurdo. Como é perigoso esse Weintraub. Levando o Supremo Tribunal Federal a abrir uma investigação sobre acusação de racismo, crime no Brasil. Weintraub sugeriu que os juízes da Suprema Corte fossem presos
Oh, ele acha que os ministros tão maravilhosos do Supremo deveriam ir presos. Sabe qual é o grande problema dessa afirmação? É que a maioria das pessoas, quando viu esse vídeo, que viu ele falando isso, vibrou, porque não aguenta mais viver a ditadura do judiciário. Esta é a minha opinião de jornalista, tá? Só quero deixar isso claro aqui, a minha opinião. Weintraub deu declarações públicas contra a proteção dos direitos das minorias. Olha, mano do céu. Olha, eles tomaram o santo daime antes de redigir isso aqui. Não é possível. Tomaram um ácido fortíssimo. E a promoção da igualdade racial. Seu último ato como ministro da Educação foi revogar diretrizes para promover cotas para afrodescendentes e povos indígenas no ensino superior. Ele disse odiar o termo povos indígenas, só que vem incompleto, né? Ele odeia o termo povos indígenas porque nós aqui somos o povo brasileiro. E esse negócio de afrodescendente aqui também é novilíngua, porque afrodescendente é qualquer pessoa que tenha ascendência na África, e na África não tem só negros. Então, as cotas são para negros. E aí depende o que o comitê vai achar que é negro. Porque aqui no Brasil, não sei se eles sabem, né? Que nós somos um país de mulatos. Então, tem alguns que são mais, a pele mais negra, menos negra, mais preta, eu não sei qual é o termo correto, mais escura, mais clara. Aí falei todos para vocês escolherem, né? Então, aqui nós somos um país de mestiços. Esse negócio de afrodescendente, se for pegar pelo DNA, 100% da população brasileira é afrodescendente. Embora a sua indicação tenha sido condenada por vários países, quais? Não fala. É China, é Cuba, é Venezuela, países que tem. Quais países que condenaram, né? Isso é uma informação importante que, claro que eles omitiram. A Associação dos Funcionários entende que a escolha deste diretor executivo é do Brasil e somente do Brasil. Então não se metam, né? Quem tem que escolher é igual a interferência na Polícia Federal. Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal, mas é a atribuição dele, então não enche o saco aqui. Dito isso, podemos e devemos garantir que o comportamento e as ações dos nossos membros efetivos modelem o código de conduta para funcionários do Conselho, exigindo os mais altos padrões de integridade e ética em sua condução pessoal e profissional. Então, se tem que ter ética, quem escreveu essa carta que deveria ser denunciado nesse Conselho de Ética, porque eles estão omitindo informações importantíssimas. Achei antiética essa carta aqui. E alinhados com nossas políticas operacionais, como nossa política de povos indígenas. É muito. A ONU quer povos indígenas, já falei para vocês por quê. Portanto, solicitamos formalmente ao Comitê de Ética que reveja os fatos subjacentes às múltiplas alegações com vistas a suspender sua indicação até que essas alegações possam ser revisadas e garantir que o senhor Weintraub seja avisado de que tipo de comportamento pelo qual ele é acusado é totalmente inaceitável nesta instituição. Então, assim, vocês já condenaram o Weintraub antes dele ter passado pelo julgamento? É só para saber. Se vocês acham isso ético, condenar uma pessoa sem ter passado por um julgamento, vocês acham isso legal? Ah, tá. O Grupo Banco Mundial acaba de assumir uma posição moral clara para eliminar o racismo. Já estão acusando o cara de racismo. Isso daqui é crime, né? Acusar alguém de racismo, se a pessoa ser racista, eu acho que é crime em nossa instituição. Isso significa um compromisso de todos os funcionários e membros do Conselho de expor o racismo, ai meu Deus do céu, onde quer que vejamos. Confiamos que o Comitê de Ética do Conselho compartilhe essa visão e faremos tudo ao seu alcance para aplicá-la. Aí fala ali, a Assembleia não diz quem é que assinou, mas eu acho que essas pessoas que assinaram essa carta aqui têm que ser representadas no Conselho de Ética, porque elas foram antiéticas ao omitir fatos importantes. Mas quem estava pedindo lá, né, a suspensão foi o Randolph, se eu não me engano, né? O Randolph mandou cartinha, a imprensa, tudo mais. Eles estão furiosos. Lembrando que o caso do Weintraub foi remetido para a primeira instância, então ele não está mais nas mãos dos ministros do STF, o que pode ser bom
mas pode resultar na mesma coisa, porque a gente sabe, né, que dentro do direito as pessoas estão bem alienadas aí, bem doutrinadas nesse negócio de progressista, etc, etc. E aqui eu tenho um post do nosso querido deputado Douglas Garcia, que mandou, mostramos quem realmente é o Randolph, porque é o Randolph que mandou cartinha para todo mundo. Acho que essa cartinha que eu acabei de ler para vocês foi baseada nas denúncias do Randolph. E aí aqui eles mostram quem que é o Randolph. Olha só, o parlamentar em questão é nacionalmente conhecido por ter sido citado em 3 escândalos de corrupção. Matéria veiculada pela Folha do São Paulo, que eles mandam em anexo, né? Delator diz que senador Randolph teria recebido 200 mil em depoimento prestado no acordo de delação premiada fechada no STF. Carlos Alexandre de Souza afirmou ter ouvido do doleiro Alberto Youssef que o senador Randolph Rodrigues recebeu 200 mil. E tem mais aqui, depois foi o Douglas e o Felipe Barros, parabéns pela iniciativa que mandou a carta desmascarando esse pessoal. Pois bem, falamos do Weintraub. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Antes de eu passar para a próxima pauta, vamos fazer mais uma rodadinha de superchat aqui. Deixa eu ver. Onde que eu parei? Aqui, ó. Natália Paz. Tá, peraí. Tá, da visita íntima eu já li. Marilda Cunha, obrigada pela contribuição. Natália Paz, vou cortar sua fala e mandar para elas. Prof, no seu stories do Insta, dei até print para cobrar as 3 divas. Isso aí, cobra delas, pergunta para elas, eu não sei de nada. Adriano, fala pro presidente deixar de medo do careca e fazer algo. E quem te disse que ele não tá fazendo algo? Quem te disse que ele não tá fazendo? Tem informação privilegiada? Tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Tá uma modinha aí de falar, né, que o presidente não tá fazendo nada. Vocês acham mesmo que depois de tudo que o Bolsonaro já mostrou, que tá do lado do povo, da divulgação daquela fita lá, da reunião interministerial, dele ter tomado facada, depois de tudo isso que ele fez ainda, vocês acham que ele é um covarde, que ele não tá fazendo nada? Vocês estão caindo na narrativa da extrema imprensa? Eu esperava mais de vocês, sinceramente, tá? Pode ser que ele não esteja fazendo o que a gente queria que ele fizesse. Isso pode ser. Agora, não fazendo nada, eu me recuso a acreditar. Sabrina Santos, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Obrigada, meu aniversário é amanhã. Pablo Guimarães, obrigada pela contribuição. Adriano, o presidente é tão fraco que deixa o ministro ser perseguido. Gente, este Adriano, eu acho que ele lê as notícias, ele acorda de manhã e pensa assim, vou me informar aqui no Globo e no Estadão. Quem é que te disse que o presidente é fraco? Quem é que te disse? Eu até quero fazer um vídeo mostrando a jogada de mestre que foi o Bolsonaro ter mandado o Weintraub lá para o Banco Mundial. É claro que eu gosto do Weintraub, queria que ele continuasse aqui, mas às vezes a gente tem que pensar com um pouco de estratégia. E não é porque tu tem uma visão limitada que a estratégia não exista, tá? Caia Lopes. Prof, me preocupa essa questão de nuvem de gafanhotos. Afinal, quanto mais gafanhotos, mais chineses. Melhor nos livrarmos dessa praga logo e depois pensamos o que fazer com os gafanhotos, né? Tem até espetinho, né, de gafanhoto lá na China. Uma vez eu vi, eles comem uns negócios esquisitos. Morcego, por exemplo. Mountain. Parabéns, Paula. Mande um abraço para minha mãe, Vanusa. Pô, abraço, beijo aí para mamãe ou da Mountain, a Vanusa. Muito obrigada pela audiência. Jamile Ramos excluiu a mensagem, aí ela mandou de novo aqui, ó. Ditador, senador Alessandro Vieira, autor dessa vergonha de PL, bloqueia todo mundo que fala contra o que ele diz. Fui eleitor em Sergipe e estou bloqueado. Eu não acredito que tu votou no Alessandro Vieira. Ai, gente, não dá para votar nesse pessoal, não. Marcelo Rodrigues, quero muito que o Weintraub venha como candidato a qualquer coisa. Vai ser uma surra de votos, verdade. Desde quando alguma empresa quer saber o que o funcionário pensa? Feliz aniversário, professora maravilhosa. Então, em tempos de ditadura do politicamente correto, algumas empresas querem saber, sim.
Então, pessoal, o Weintraub como candidato seria, imagina, a Weintraub prefeito de São Paulo, mas tem todo um trâmite, né? A pessoa já teria que estar afiliada a algum partido para concorrer a essa eleição. Por isso que eu acho que, infelizmente, isto não vai acontecer, mas que seria bom, seria, né? Vamos para a próxima pauta aqui. Deixa eu selecionar aqui o que a gente vai falar. Já que a gente falou em fake news e eu fiquei de comentar isso aqui ontem e não consegui, não deu tempo de eu comentar isso aqui com vocês. Olha só que falta que faz um partido. Porque a gente tinha aí, né, o Bolsonaro, que entrou para o PSL, que é um partido que ninguém conhecia, ninguém sabe, um partido nanico, que se tornou a segunda maior bancada, que perde para o PT. Gente, que vergonha. Que vergonha alguém votar ainda em qualquer candidato do PT, tá? Ainda que vote num desses aí, rede, não sei o que, a pessoa pode estar iludida, né? Pode ser enganada, até passa. Agora no PT, no PDT, aí não dá, né? Mas, como nós não temos um partido ali que tenha uma organização, a base de apoio do Bolsonaro ficou meio sem pai nem mãe ali. A gente está vendo que tá rolando algumas ações desencontradas, algumas ações que estão sendo feitas em conjunto, sim, precisamos ser justos aqui. Nós temos bons deputados lá dentro também. E aí, quem é que entrou? Quem é que entrou com uma representação contra os ministros do STF? O PTB. PTB anuncia representação contra ministros do STF por abuso de autoridade. Então, só queria fazer essa menção aqui para vocês terem a ideia de como é importante a gente ter um partido, ter uma organização. Tendo um partido, a gente pode começar a fazer treinamento de candidatos, falar algumas coisas assim, que às vezes o pessoal entra para esse mundo da política e vê só o superficial, eles não conseguem entender os detalhes que estão ali ocultos por trás daquela fala mansa do pessoal, né? E a gente teve ontem também duas decisões importantes, nós tivemos a aprovação da lei que trata sobre o saneamento básico. Eu preciso falar sobre isso, né? Cadê? Aqui. Cadê? Então, eu quero mostrar para vocês de novo, né? A gente está falando sobre o jogo sujo da mídia, como é que um jornalista noticia e como é que um militante noticia o mesmo fato. O fato é, foi aprovada uma lei que autoriza que a iniciativa privada entre para esse setor de saneamento básico. Caso vocês não saibam, isso é um problema crônico no Brasil e eu acho totalmente desumano uma pessoa morar num lugar onde eu vi uma vez uma história, não me lembro se foi na internet, mas eu vi a história de uma pessoa falando que a cozinha dela era no fundo da casa e tinha um córrego, que quando ela se mudou para lá era um córrego e depois virou esgoto. Então é um cheiro insuportável, nem com toda a casa fechada ela consegue ter a dignidade de comer na sua cozinha sem sentir cheiro de esgoto. Gente, isso é degradante. Isso daí, o maravilhoso, o fantástico PT passou à esquerda, né? Passou um tempão no poder, resolveu? Não. Mas Bolsonaro conseguiu, olha só, Senado aprova novo marco legal para saneamento no Brasil. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei 4.162 de 2019, que trata do marco do saneamento. O projeto já havia passado pela Câmara após muita discussão. Agora segue para a sanção presidencial. O projeto viabiliza injeção de mais investimentos privados no serviço de saneamento. Hoje, em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas estatais. As empresas privadas administram o serviço em apenas 6% das cidades. Com a proposta, empresas privadas também poderão participar de licitações do setor. Atualmente, prefeitos e governadores podem optar pela licitação ou por firmar termos de parceria diretamente com empresas estatais. Se sancionado o projeto pelo presidente da República, e obviamente será, né? As empresas estatais não poderão firmar novos contratos para prestação de serviços sem participar de licitação junto com empresas privadas.
Então, na prática, o que aconteceu? Que vai ter que concorrer com a empresa privada. E é por isso que eles não estão gostando. É claro que não estão gostando. O projeto prevê também que os atuais contratos em vigor poderão ser prorrogados por mais 30 anos, desde que as empresas comprovem uma saúde financeira suficientemente boa para se manterem apenas com a cobrança de tarifas e contração de dívidas. Ou seja, acho que não vai rolar, porque essas empresas aí, por que será que essas empresas estão com a sua saúde financeira precária? Será que é porque elas gastam mais do que arrecadam? Será que é porque elas estão pagando salários acima do mercado e mostrando um serviço de péssima qualidade? Será? É uma dúvida, né? A gente pode perguntar ainda na internet. Além disso, as empresas devem ampliar o fornecimento de água para 99% da população e acesso ao esgoto para 90% da população. E aí segue, né? Aí entra em detalhes aqui, mas eu quero mostrar para vocês como é que isso aqui é um jornalista falando, né? Como é que foi, mostrando as informações ali. Agora vamos ver como é que um militante dá a notícia, para vocês para vocês verem a diferença. Aqui é um militante, ó, lá no site, no blog, eles gostam de falar blog, né? No blog fórum. Vamos ver como é que eles deram a notícia, para vocês verem como é que se fabrica. Não é a notícia, é a opinião, tá? Isso aqui não é notícia, é a opinião do jornalista, que nem tem o nome aqui, quem é que escreveu. Senado aprova a PL da privatização das águas. PT foi o único partido contrário. Em manifesto lançado no início de junho, dezenas de organizações apontam que... Eu vou ter um ataque com esse aponta aqui. O PL 416219 cria um monopólio privado. Monopólio, meu Deus, olha só a viagem do jornalismo. Monopólio privado para água e esgoto no Brasil. Então aí, de novo, vem aquela história, ó, dezenas de organizações. Aí a gente vai lá nas organizações, sei lá, a CUT, Associação de Sindicato dos Funcionários das Águas, não sei o quê. Agora vamos, análise, agora a parte não é notícia, análise, minha opinião, meu pensamento aqui na internet. É o seguinte, pessoal. Uma empresa estatal, ela geralmente não entrega um serviço bom, principalmente quando ela não é uma empresa, mas os seus funcionários são concursados, né, que são servidores ali de carreira. Por quê? Porque um servidor que é concursado, ele não pode ser demitido. E aqui vale lembrar para todo mundo que está me assistindo que eu não estou generalizando, tem ótimos funcionários públicos, eu fui funcionária pública, tudo isso, tá? Eu não estou falando de todos, mas vocês precisam concordar comigo que qualquer pessoa que esteja dentro do serviço público, que sabe como é que a coisa funciona lá, que o pessoal faz corpo mole para o serviço, né? Porque eles não vão ser demitidos, geralmente eles têm um salário acima da média do mercado, e eles não são cobrados assim, porque, né, vai ser cobrado pelo quê? Se eu fizer, se eu trabalhar, ou se eu não fizer nada, se eu for lá para a repartição pública, sentar o dia inteiro, pendurar o meu casaco e não quiser fazer nada, eles não podem demitir um funcionário público, é assim que funciona. Então, né, todo mundo sabe, basta ver o que aconteceu com o serviço de telefonia. Quem aí é mais novinho não vai lembrar, mas houve uma época, num passado remoto, onde o serviço de telefonia, os telefones, até antes dos celulares existirem, não, ainda pegou o início do celular, era monopólio do Estado. E aí eles abriram para um oligopólio privado, porque nós não temos livre concorrência no mercado de telecomunicações, nós temos ali um grupinho, né, fechado, que eles ficam ali, por isso que a gente tem esses problemas de internet aqui, porque não é assim, qualquer um pode abrir uma empresa de telefonia, uma empresa de internet, não é assim que funciona. Então, como não pode entrar ninguém neste mercado, eles ali repartem, né? Então, aqui, por exemplo, onde eu moro, só tem uma operadora de internet. Isso é livre concorrência? Não, não é. Então, eles podem cobrar o preço que eles quiserem e me entregar esse serviço de péssima qualidade que muitas vezes me deixa na mão. Ó, hoje a imagem até que está razoável. Tem dias que está bem pior. Então, essa que eles dizem privatização da água é uma mentira, é uma loucura,
pura. Mas, infelizmente, como a maioria das pessoas não sabe como é que funciona um livre mercado, o que é um monopólio, o que é estatal, o que é privado, a maioria das pessoas não sabe o que significa esses conceitos. Eles vêm com esse negócio para tentar proteger os seus direitos ali e continuarem eles tendo o monopólio sobre o saneamento básico e entregando um serviço de péssima qualidade. Todo mundo sabe que o saneamento básico aqui no Brasil, né, a rede de esgotos, tem muita gente que não tem. Então, eles vêm com privatização da água. Peraí só um pouquinho. Alguém aqui não paga conta de água? Como é que funciona? Porque no momento... A água, ela sim, ela não é de graça, até porque fazer o tratamento da água custa dinheiro, não tem como ser de graça, a não ser que tu vá lá no rio e pegue uns balde d'água, mas se a água é encanada, tem o custo do encanamento, tem o custo do tratamento, e esse serviço é fornecido pelo Estado. Então, o que nós temos no momento é um monopólio estatal da água, e aí eles abriram para a iniciativa privada, é claro, que o pessoal que fica mamando ali na tetinha não gostou, e sobretudo os partidos de esquerda não gostaram da aprovação desse PL, porque nos próximos anos vai ficar evidente a incompetência de todos eles, e é por isso que tá doendo tanto, como tantas outras coisas, né? E o Bolsonaro também aprovou uma outra coisa assim que... sem comentários, né? Como é que isso daqui, uma pessoa que realmente se importa com os pobres socialistas dizem, né? Ah, nós defendemos o direito dos pobres. Então, como é que vocês proibiam a doação de alimentos? Era proibida, né? Tanto que agora o presidente Bolsonaro sancionou a lei que permite a doação de refeições não vendidas. A doação deverá ser gratuita e não configurará relação de consumo. Porque qual era... não é, eles vão dizer assim, não era proibido. Não era proibido. Mas se acontecesse qualquer coisa, sei lá, que a pessoa tivesse uma dor de barriga, o dono do restaurante seria processado. Tinha ali uma relação, é como se ele tivesse comprado aquela comida, né? Então agora a lei estabelece que a doação pode ser de alimentos in natura, produtos industrializados, refeições prontas, todos ainda próprios para o consumo humano, obviamente, né? Que os itens devem ser dentro do prazo de validade, em condições de conservações específicas pelo fabricante, quando aplicável. E a integridade e segurança sanitária não podem ter sido comprometidas mesmo que haja danos à sua embalagem. Ainda segundo a lei, para serem doados, os alimentos devem ter as propriedades nutricionais mantidas, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejáveis. Então, agora aí os donos de restaurantes e de empresas do ramo alimentício poderão doar comida. Ah, meu Deus, como esse presidente Bolsonaro é realmente muito maldoso. Gente, e tem uma outra notícia aqui sobre... eu comentei já, e eu vou ter que ler essa notícia e falar com vocês, porque já desde ontem que eu quero falar isso daqui, que é o negócio das estátuas, mas não é só estátuas, tá? É ruas. Como é que funciona o pensamento revolucionário? O pensamento revolucionário funciona assim. Nós precisamos destruir toda esta sociedade ocidental horrível que oprime as pessoas para construir algo novo. Isso foi o que eles fizeram, por exemplo, lá na Revolução Francesa. Opa, aqui. Isso foi o que eles fizeram, por exemplo, lá na Revolução Francesa, e o resultado foi maravilhoso. Botaram todo mundo na guilhotina. Então, né, a gente já sabe, olhando pela história, que isso não deu certo. E a intenção deles é apagar da memória das pessoas os valores que formaram a civilização ocidental. Dentro desse escopo, nós temos estátuas sendo derrubadas aí pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil, olha esta matéria que eu estou para comentar com vocês desde ontem. Ativista. Estátuas de Jesus europeu são símbolos de supremacia branca. Na viagem da cabeça dele. O ativista norte-americano escreveu no Twitter que estátuas que representam Jesus Cristo são uma forma de supremacia branca e que devem ser destruídas. Olha só, isso daqui é um desrespeito, inclusive, com a fé das pessoas, né? Imagina se alguém vem na internet
e diz que, sei lá, eu não conheço muito bem as entidades do, eu não sei se é Candomblé, se é Umbanda, tá, pessoal? Me perdoem se eu cometer algum erro, mas tem lá as entidades, eu acho, vamos pegar aqui, eu acho que a Yansan é negra, né? Imagina se eu venho aqui no Twitter e digo, a estátua da Yansan é um símbolo da supremacia negra e nós temos que destruir todas. O que que acontece? O que que acontece no outro dia? No mesmo dia, eu acho que bate a polícia agora na minha porta que me leva presa. Estou falando de uma hipótese, tá? Não é isso que eu acho. Então, ele diz que as estátuas de Jesus Cristo, que é um dos valores que formou a civilização ocidental, a fé cristã, devem ser destruídas. King é um dos fundadores da organização Justiça Real, do Vidas Negras Importam. O Vidas Negras Importam é aquele movimento que sai apedrejando a loja dos negros que não concordam com eles. Nas últimas semanas, algumas estátuas, principalmente aquelas ligadas a personagens escravagistas ou de seu passado colonial dos países, foram derrubadas ou pichadas por manifestantes nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. E né, isso daí eu já venho falando aqui, está acontecendo. Eles inclusive querem retirar lá da Casa Branca estátuas, imagens dos pais fundadores dos Estados Unidos, para pagar aqueles valores que formaram a pátria deles, porque eles sabem que com aqueles valores eles não vão conseguir fazer a revolução. Então eles precisam apagar isso da memória. E o que o Trump fez? Ele, já aqui a matéria aqui para vocês, ó, ele autorizou a prisão de quem vandalizar ou destruir estátuas e outros monumentos nos Estados Unidos. E, obviamente, né, pessoal, aqui no Brasil todo mundo sabe que nós temos ali o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que foi eleito até uma das maravilhas do mundo moderno e tudo mais. E aí eu fico pensando, né, por que eles acham que é branco? O Cristo é de cimento, ele pode ser negro também, depende da pessoa. Por que não? Né? É cimento ali, não tem cor, ou o cimento é racista também, só para saber. Mas ainda bem, né, que, olha, derrubar o Cristo Redentor será uma tarefa nada fácil. Então, aqui no Brasil vai ser meio difícil. Mas eles estão tentando por outros lados. Algum tempo atrás, aqui em Porto Alegre, isso eu já comentei em outras lives, nós temos a famosa Avenida Castelo Branco. E quando a esquerda assumiu o poder aqui, né, nós tivemos, não pensem em vocês, o PT nasceu daqui, aqui nós temos, por exemplo, Olívio Dutra, Tarcísio Genro, a Dilma Rousseff morava em Porto Alegre, não sei se ainda está morando, quem mais que nós temos aqui? Nós temos Manuela Dávila, a Melchiona, que está lá na Câmara dos Deputados, também vem daqui, então, Paulo Paim, senador, também, tudo daqui, né, então aqui tem uma galera pro esquerdista forte aqui. Eles mudaram o nome, eles tiraram o nome da Avenida Castelo Branco e mudaram o nome para Avenida da Legalidade e da Democracia. Pergunta quantas pessoas que chamavam aquela avenida de Avenida da Legalidade e da Democracia. Só a mídia. Todo mundo pediu uma informação, não, pega ali a Avenida Castelo Branco, porque o nome da avenida é Castelo Branco. Mas agora em São Paulo nós temos um deputado que quer trocar o nome das ruas. Isso aqui é só para evidenciar como esse é o modus operandi. Eles precisam apagar os valores e os valores que essas figuras do passado representam, né? Então aqui o deputado quer mudar o nome das rodovias Castelo Branco, eles odeiam Castelo Branco mesmo, né? E Raposo Tavares, olha só. O projeto de lei 394 do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, aquele que gosta, é o partido bipolar, socialismo e liberdade, né? Socialismo e liberdade são coisas que, por favor, né? Só ver na história o que aconteceu com os países que implementaram o socialismo e ver que liberdade passou bem longe dali. Então, o partido bipolar, né, o socialismo e liberdade aqui, que também, casualmente, assim, né, o Adélio Bispo era desse partido, propôs a alteração do nome das rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes. Confira abaixo quais seriam as novas denominações. Para dar risada agora, ó. Eles não querem Castelo Branco. A Avenida Castelo Branco passaria a se chamar Rodovia Carlos Marighella. Olha só que lindo.
Carlos Marighella, aquele que foi ele mesmo lá para a Rússia, que na época era a União Soviética, recebeu treinamento lá, veio com a Olga aqui para o Brasil para implementar a ditadura do proletariado, recebia verbas de lá da União Soviética, passou por Cuba, dava treinamento de guerrilha, né? Mini manual do guerrilheiro urbano, que o Aloísio Nunes, que foi ministro, né? Agora ele tá na política ainda, eu nem sei, nem acompanho mais, mas ele era motorista do Marighella, para quem não sabe. Então, esse é o maravilhoso que ele quer colocar. Quem mais? Castelo Branco passaria a se chamar aqui. Raposo Tavares passaria a se chamar Rodovia Dandara. Ai, desculpa. A Raposo Tavares é a Rodovia Dandara. Quem que é Dandara? Dandara é a esposa, era a mulher do Zumbi dos Palmares. Alguém, por favor, avisa esse cidadão que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, porque ele tá bravo com esse negócio de escravidão e supremacia branca, né? Eu sou contra a escravidão, acho que todos nós somos iguais e tal, tá? Sou contra, só para deixar isso bem claro, mas assim, o Zumbi dos Palmares tinha escravos, tem relatórios de que ele era bem tirânico, assim, e a rodovia Dandara iria enaltecer isso. Sem contar que isso aqui, até vou depois falar com o Douglas e com o Gil Diniz, por quê? O Raposo Tavares era judeu, não era? Isso daqui não é antissemitismo? O Raposo Tavares, que foi um famoso Bandeirantes aí, que ampliou as fronteiras do Brasil, tem todo esse histórico, né? Este herói. Então, o Raposo Tavares era judeu. Eu acho que isso aqui é antissemitismo. Acho que o Douglas Garcia, atenção, Douglas Garcia e Gil Diniz, ó, querem tirar o nome do Raposo Tavares e o Raposo Tavares era judeu. Antissemitismo. Tem que denunciar esse deputado do PSOL aí por antissemitismo. Isso é coisa de nazista, hein? Não pode, não pode. Tem que ver isso aí. Não estou dizendo que ele está fazendo isso, mas tem que perguntar para ele, né? Porque não pode, se for. A Anhanguera passaria a se chamar Rodovia Tupi e a Bandeirantes passaria a se chamar Rodovia Guarani. Aí vamos lá para a justificativa do maravilhoso. De acordo com a justificativa do parlamentar, o PL busca promover o revisionismo histórico. Mas não era eles que eram contra esse negócio de revisionismo histórico? Eles são, né? Várias vezes eu vejo eles usando esse termo como pejorativo. Tô dizendo que o partido é bipolar. Necessário neste momento de tendência mundial, a tendência mundial, de novo, amplamente repercutido, no mundo inteiro. E, na verdade, são sempre os mesmos coleguinhas ali que combinam as coisinhas que eles vão fazer. Recuperar a memória e a verdade dos fatos ocorridos na formação nacional. Eu vou dizer que a memória e a realidade dos fatos ocorridos é que o Carlos Marighella era um terrorista, ele fazia atentados terroristas, atentado à bomba, e escreveu um manual de guerrilha. Essa é a realidade dos fatos. Então, depois eu até vou falar pro Gil Diniz e pro Douglas Garcia, não sei o que eles estão fazendo a respeito disso aqui, mas isso aqui tem que ser visto de perto. Não podemos permitir que apaguem o nosso passado. Isso aqui é uma barbaridade. Vamos para a última rodada de superchat de hoje, então. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A Jamile, já li. Marcelo Rodrigues. Quero muito que vai entrar. Já li essa. Luciano Araújo. Agora é máscara e raquete elétrica. Gafanhotos. Boa, vamos usar a máscara, mas vamos sair que nem um giraia na rua com a raquete elétrica. Joyce. Joyce, você não é a Joyce, né, Joyce? Por favor. Tô brincando, desculpa. Desculpa ter te ofendido, né? Porque essa comparação realmente. Desculpa, não é. Olha o que indicam para os professores no Whats. Levante.org fará lives. A crise é dos ricos e quem paga a conta. Diversidade e cultura contra a censura com do Vivier e outros. Deixa eu ver. É levante.org? Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Eu sou dessas que pessoas já me mandam superchat, eu já vou lá. Vamos ver. O levante.org. Olha, tá parecendo um site meio de astrologia aqui. Deixa eu ver. Não, não deve ser levante.org. Vamos ver aqui se eu acho. Meu Deus, no Google.
Vamos ver, porque eu abri um site de tipo de astrologia. Parece um. Ai, eu acho que esse aqui. Levante Popular da Juventude. Levante.org. Ó, esse levante.org abre um site em, sei lá, tá escrito até em russo aqui os negócios, mas tem um outro aqui que é Levante Popular da Juventude. Deixa eu ver, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se for esse daqui, vocês já vão ver que tipo de coisa tem neste site, ó. Levante Popular da Juventude é esse site aqui. Festival da Resistência, né? Um sitezinho bem esquerdista. Não sei, depois me manda no e-mail, de repente. Talvez eu tenha entrado no site errado, mas depois eu vou procurar isso aqui. Jamile Ramos. Paula, votei no Alessandro, que era o único aqui apoiando todas as pautas do presidente na campanha. Depois mudou totalmente, nunca mais me engana. Olha, é brabo, né? A gente não tem muita opção também, mas esse Alessandro ele sempre foi progressistão. Isabela Lucarelli. E o hipócrita do Freixo votou contra. Claro, né? Ele tá lá na piscina do hotel. Joyce de novo. Covidão do... Palavra que não posso dizer o nome, quando se retira o bebê de dentro da barriga da mãe antes que ele nasce e todo mundo entendeu o que eu tô falando. É, covidão do... essa coisa aí. Padre Paulo Ricardo fez um vídeo explicando o que é e o que podemos fazer. Querem aprovar na marra. Não vamos deixar. Assistam, vou dar uma olhada depois lá no Padre Paulo Ricardo. Luciana Araújo. Vi pelo Instagram a Globo Lixo falando sábado 50 mil pessoas que perderam a vida do flango frito, mas não falou dos 600 mil recuperados. Óbvio, né? Velha mídia suja demais. Seguimos. Henrique Alves, parabéns e felicidades. Obrigada. Paulo Ferreira mandou um super stick. Danilo Cortes Gonçalves, qual sua opinião do STF proibir a redução do salário do servidor por estados e municípios para adequar as despesas? A minha opinião é que, obviamente, isso daí é um protecionismo do funcionalismo público, eles mesmos se protegem, enquanto você, empresário, trabalhador da iniciativa privada que sustenta o pessoal que trabalha no estado, porque, né, o estado não produz nada, ele vive dos impostos que você, trabalhador, paga. E você pode ficar desempregado, ter o seu salário reduzido, pode acontecer qualquer coisa com você, dane-se. O importante é proteger aqui esta casta, que é o funcionalismo público. Eduardo, e eu tô falando, vamos aqui, porque aí depois eu penso, porque você está falando dos funcionários públicos. Gente, tem ótimos funcionários públicos, tem pessoas maravilhosas, mas vocês sabem que essas pessoas são a minoria, infelizmente. A gente precisa dizer a realidade aqui. Eduardo Durandi, eu ouvi bem? Tu disse fui uma funcionária pública? Sim, eu tô dizendo fui uma funcionária pública. Ledo Gério Antunes Neto, se tentarem derrubar o laçador vai ter morte. Eu não duvido que eles tentem, né, derrubar o laçador, gente. Eu não duvido que eles tentem. Deixa eu ver aqui, teve mais gente falando... Joyce, errei, levante.org.br. Agora vamos ver aqui, levante.org.br. Vamos ver. É aquele site que eu mostrei, o levante.org.br. Beleza, foi esse mesmo que eu achei, depois eu vou dar uma olhada lá. André Rodrigo, para fechar a live de hoje, quando será o pico da doença de governar por liminar? Criado pelo ativismo judicial do AI-11, existe cura? São muitos precedentes perigosos abertos. Qualquer solução que a gente possa pensar para o Brasil, meus queridos, infelizmente, não vai ser simples, não vai ser fácil e muito menos rápida, tá? Agora, desistir dessa batalha não é uma opção. Que opção que a gente tem? Não vou mais apoiar o Bolsonaro, não quero mais saber. Você vai ir para um castelo na Europa? Conta para mim. Você vai para suas fazendas no Canadá? O que você vai fazer? Vai viver lá na Austrália, na sua mansão? Não, né? A gente não tem essa opção. Então, a nossa opção é continuar a luta, sim, aos poucos nós estamos abrindo espaço. Eu sempre disse para vocês que não seria fácil, que não seria rápido. Então, pé no chão, fé em Deus, seguimos aqui com o nosso trabalho. Vamos ver, não sei se amanhã vai ter live, pode ser que eu me dê folga, mas se tiver, vocês sabem que às 7 horas da manhã eu já abro o link, então o pessoal que gosta de acordar cedinho, que nem eu, já vem aqui dar uma conferida, ver se eu vou estar em casa ou não. E
Até a próxima. Fiquem todos com Deus e fui.